E aí, vamos lá? Seguindo? Então, só retomando, eu disse para vocês o seguinte: bens públicos são impenhoráveis, a impenhorabilidade é uma característica, também não onerabilidade, imprescritibilidade. E ainda além disso, podemos falar na inalienabilidade, que hoje eu digo a vocês que a gente chama de inalienabilidade relativa ou alienabilidade condicionada. Então, a gente usa as expressões inalienabilidade relativa ou alienabilidade condicionada porque é possível a alienação de bens públicos desde que respeitadas as condições estabelecidas na lei. Então, respeitadas as condições legais, cumpridas as condições definidas na lei, se admite a alienação de bens públicos. É possível alienar um bem público desde que se respeite as condições estabelecidas na lei. Que condições são essas, né? Primeiro, desafetação. Bens afetados são inalienáveis. Os bens afetados estão fora do comércio, tá? Não importa se de uso comum ou de uso especial, aqueles bens que estejam atrelados a alguma finalidade pública, qualquer uma que seja, é inalienável. A gente costuma dizer que os bens desafetados fazem parte do patrimônio disponível da administração. Então, os bens dominicais, os bens desafetados, fazem parte do patrimônio disponível e os bens afetados, os bens de uso especial, de uso comum, esses bens atrelados ao interesse público, esses fazem parte do patrimônio indisponível da administração. Então, se a prova lhe disser, bens de uso especial são inalienáveis, a gente diz, não, basta desafetar, né? Se desafetar, ele deixa de ser um bem de uso especial e passa a ser um bem dominical. Então, o bem de uso especial, enquanto conservar essa característica, é inalienável. Isso é fato. Então, os bens de uso especial são inalienáveis? São. Enquanto conservarem essa característica de bens de uso especial, ele é inalienável. Não se admite alienação de bens que esteja afetado, né, que estejam afetados ao interesse público. O primeiro requisito, o primeiro critério para alienação de qualquer bem público é a sua desafetação. É transformar esse bem num bem dominical, né, num bem desafetado. Daí, depois que o bem é desafetado, depois que se retira dele a destinação pública, para que seja possível a alienação desse bem, tem que haver uma declaração de interesse público, tem que haver avaliação prévia do bem e, por fim, licitação. Então, desafeta o bem, se retira a destinação pública que esse bem possui, daí se faz uma declaração de interesse público, avalia o bem previamente e licita. Esses são os requisitos. Depois de desafetar o bem, tem que haver uma declaração informando que há interesse público, tem que fazer a avaliação prévia do bem e tem que licitar. Claro que depois a gente vai aprender hipótese de dispensa, inexigibilidade de licitação, mas a princípio tem que se realizar o procedimento licitatório para fins de alienação desses bens. Bacana? Se o bem for imóvel, além de tudo isso que você está vendo aí, tem que haver autorização legislativa. No caso de bem imóvel, além de ser desafetado, além de haver a declaração de interesse público, avaliação prévia, licitação, além de tudo isso, tem que ter lei específica autorizando a alienação de bens imóveis. Tá? No caso de imóveis, é necessária a autorização legislativa específica. Bacana? Imagina o seguinte, só porque você está imaginando desafetação de um bem, imagine que o sujeito voltou dos Estados Unidos, de Orlando, né? Descaminho, cheio de computador para vender. Hoje o povo faz descaminho pelo Instagram, né? Ele avisa, vou ver chegar um monte de coisa, não sei o quê. Negócio absurdo. Mas enfim, ele chegou lá, cheio de coisa para vender. A alfândega pegou, a Receita Federal apreendeu esses bens. No momento que ela apreendeu esses bens fazem parte do patrimônio público, já que o sujeito verificou que o custo de pagar o tributo e a multa era tão alto, deixou para lá, esqueceu. Aí, esses notebooks se incorporaram a patrimônio público, se tornaram bens públicos, desafetados, né? Foram incorporados, mas não tem destinação pública nenhuma. Daí, primeira possibilidade, o Estado pode oferecer esse bem
há outros órgãos públicos que precisem utilizar notebooks. Então, é possível que a Receita Federal entregue a outros órgãos, afete esse bem ao interesse público. Então, o bem agora vai ser utilizado para a execução da atividade estatal. Então, vai entregar um procurador da Fazenda que vai atuar na sua atividade. Enfim, vai afetar o bem, tornar ele um bem de uso especial. A segunda possibilidade, não nenhum órgão público tem interesse, então vai alienar, vai realizar um procedimento licitatório, né? Vai declarar o interesse público, avaliar o bem previamente e licitar mediante leilão. Então a ideia é de que o bem dominical, esse admite alienação. Se o bem for afetado, não é possível alienar enquanto não desafetar, enquanto não se tornar esse bem um bem dominical. Tranquilo? Perfeito. Ó, daí, o último ponto que eu quero conversar com vocês na parte ainda geral de bens públicos, não vou entrar nos bens em espécie agora, na parte geral, me interessa conversar um pouquinho sobre o uso de bens públicos pelos particulares. E aí, quando eu falo de uso, eu não estou falando do uso comum. Vou recapitular, inclusive, o que a gente conversou no bloco passado. Eu disse a vocês que a utilização normal, a utilização comum, ordinária de bens públicos, não depende de consentimento do Estado, né? Eu disse, ó, quer passear na praia, andar na calçada, pode ir livremente. O Estado não precisa consentir naquelas situações em que o particular vai fazer uma utilização normal, ordinária, sobre os bens. No entanto, em algumas situações, o particular quer utilizar o bem de forma especial, anormal, muitas vezes de forma privativa. Então imagine que você não quer passear na praia. Você quer casar na praia, né? Você não quer andar na calçada. Você quer fechar a calçada para espalhar as mesinhas do seu bar. Ou então fechar uma rua para fazer uma festa de Réveillon. Fechar uma pracinha para fazer uma feira de artesanato. São situações em que você quer fazer uma utilização especial desses bens. Preste atenção que não é bem de uso especial. É o uso especial de um bem de uso comum. A praia, ela é um bem de uso comum. Mas ela não é feita para casar. Quer casar na praia? Pode. Pode casar. Meu chefe casou, Renato Saraiva, uma coisa de louco, com fogos como o diabo. Casamento sensacional, né? Pode. Né? O Henrique Castelli casou na praia com a Isabelle Fontana, separaram. O Paulo Vilhena casou com a Tayla Ayala. Isso, separaram também. Mas eles casaram na praia. Pode. Desde que haja uma autorização do poder público. Agora, a menina casou com outra pessoa já, aquela que tinha casado com o Henrique Castelli, a Isabelle Fontana. Ela ficou com o Falcão do Rapa, aí agora ela tá com o outro rapaz lá, o filho do Bob Marley. É mesmo, mas é porque o Falcão do Rapa é impressionante, né? O sujeito horroroso, cada dia ele arranja uma mulher mais bonita, nunca vi um negócio daquele. Mas enfim, ó, só pode ser, né? Não tem outra justificativa, não. Mas a questão é, quando eu falo para vocês que o sujeito quer fazer uma utilização especial, significa que o Estado vai ter que verificar se a sua utilização especial não impede a utilização normal dos outros. Então, você quer casar na praia? Você pode, mas você não pode casar na praia de Copacabana domingo, meio-dia, porque aí, nesse caso, a sua utilização especial vai impedir a utilização normal das outras pessoas. Então, nesse caso, se você pretende fazer essa utilização especial sobre o bem, você depende de um consentimento do Estado, tá? E aí, esse consentimento pode se dar de 3 formas. Rapidinho. A primeira possibilidade é uma autorização. A segunda, uma permissão. E a terceira, uma concessão. E olha, eu não estou falando permissão, autorização e concessão de serviço público. Concessão de serviço público, a gente vai falar disso quando a gente for tratar de serviço público. Isso vai acontecer daqui a algumas aulas adiante. A gente vai falar de serviço público e aí vou falar de concessão, permissão de serviço público. Não é o caso. O que eu estou falando aqui é autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso de bem público, tá? Então, nós temos autorização, permissão e concessão de uso de bem público, situações nas quais o Estado permite que o particular faça uma utilização especial, anormal, muitas vezes privativa desse bem. Vamos lá. Autorização e permissão de uso, ambas são atos administrativos unilaterais, discricionários e precários.
Isso vale tanto para permissão quanto para autorização de uso. É ato administrativo unilateral, discricionário e precário, por meio do qual se permite ao particular fazer uma utilização especial, diferenciada, privativa sobre um determinado bem público. Qual é a diferença, né? Se eu estou lhe dizendo que tanto a permissão de uso quanto a autorização de uso são atos unilaterais, discricionários e precários, o que diferencia uma da outra? O que diferencia a permissão de uso da autorização de uso de bem público? A diferença se dá basicamente pelo interesse da utilização do bem. A gente costuma dizer que a autorização de uso é feita no interesse do particular. Então, o sujeito quer utilizar o bem no interesse eminentemente privado. Quer casar na praia? O interesse é seu, né? Vai desencalhar. Então, é você que tem interesse. Claro que eu vou ter que verificar se essa sua utilização não prejudica o interesse da coletividade. Então, eu preciso checar se essa sua utilização no interesse privado não prejudica o interesse de toda a sociedade, mas é o interesse do particular. Então, essa autorização de uso é feita no interesse privado, sem prejudicar o interesse público, mas é o interesse do particular que gera essa necessidade de autorização de uso. Então, a autorização feita no interesse privado, no interesse do particular. A permissão de uso, não. A permissão de uso é feita naquelas situações em que também existe o interesse público na utilização do bem. Então, havendo também o interesse público na utilização do bem, a gente fala em permissão de uso. Então, quer botar um banquinho de revista na calçada? Ou uma feira de artesanato na pracinha? Interessa ao Estado. Direito à informação, difusão de cultura. E aí, nesses casos, se também existe o interesse da administração, a gente fala em permissão de uso. Então, a ideia é de que a autorização de uso é feita no interesse do particular e a permissão de uso é feita no interesse público. Mas, em ambos os casos, nós temos um ato unilateral, discricionário, porque a administração faz uma margem de escolha, oportunidade e conveniência, precário. Precário significa dizer que ele não gera direito adquirido, ou seja, esse ato pode ser desfeito a qualquer tempo, sem direito à indenização do beneficiário. O beneficiário não tem direito a ser indenizado porque o ato foi revogado, foi desfeito. E, em ambos os casos, nós temos atos unilaterais, discricionários e precários. O que muda é o interesse na utilização, tá? A concessão de uso, não. A concessão de uso é contrato administrativo. E aí, se é contrato, já não é precário. Né? A gente vai aprender os contratos mais adiante, mas o contrato não é precário. Se o contrato foi extinto antes do prazo, até pode acontecer, mas sendo extinto antes do prazo, haverá direito à indenização. Então, essa concessão de uso, ela é um contrato utilizado naquelas situações mais permanentes. Normalmente, situações em que o particular vai ter que investir um pouco mais na utilização do bem. Como ele vai ter que investir um pouco mais, ele quer ter uma garantia de que ele vai poder usufruir desse bem durante um determinado prazo. Então, esse contrato se dá por um prazo determinado, sem esse caráter precário. Um box no mercado municipal, um restaurante numa universidade pública, são contratos de concessão de uso. O Estado, ele concede ao particular a utilização por um determinado tempo. Então, você vai andando em Curitiba, Curitiba é sensacional. Aí tem um monte de parque, né? Barigui, Tingui, Tanguá. Você vai andando naquele parque, de repente, tem um quiosque vendendo refrigerante, água de coco. Aquilo ali é uma concessão de uso. Exatamente. É o Estado concedendo ao particular a possibilidade de explorar aquele negócio. Ele vai investir. Então, ele tem que ter um prazo para amortizar os investimentos dele. Interessa para ele, que vai ganhar dinheiro, interessa para o Estado oferecer isso a quem anda no parque, interessa você que anda no parque poder beber uma água de coco, interessa a todos. Mas o sujeito vai investir e vai utilizar aquele bem após o investimento, então ele tem que ter um prazo, uma garantia contratual para que ele consiga amortizar os investimentos que ele fez dentro daquele prazo. Isso é concessão de uso de bem público, tá? Então, autorização, permissão e concessão, sempre que o particular pretende fazer uma utilização especial, anormal, privativa sobre esses bens. Por fim, quero falar de bens em espécie, não é dos temas mais cobrados, mas quando vem o decoreba na prova objetiva.
Não é preocupação para discursiva, né? Aliás, prova discursiva normalmente não complica muito, é texto de lei, a gente tem tudo marcadinho, é bem simples, né? Eu falei para vocês que podem confiar em mim, que a gente vai estar junto nessa segunda fase e você vai passar. Mas, quando eu falo da primeira fase, no decoreba de prova objetiva, eu quero rapidamente que você tome cuidado com os bens em espécie. Então, para começar, o artigo 20 da Constituição Federal define quais são os bens da União, e o artigo 26 define quais são os bens pertencentes aos Estados-membros. Então, o artigo 20 define quais são os bens pertencentes à União. O artigo 26 define quais são os bens pertencentes aos Estados-membros. A legislação traz como residuais os bens municipais. Tá? Vamos fazer tudo isso, você já viu o 20 e o 26, depois você vai decorar, porque é decoreba de prova objetiva, mas se você decora puro, você não entende nada. Terreno de marinha, mata territorial, plataforma continental, o que é isso? Né? Por isso, a gente faz o mapa do Brasil. Todo mundo vai fazer esse mapa comigo, tá? Faz assim, ó. Pega um papel e faz assim o mapa do Brasil. Eu sei que isso não é um mapa do Brasil, que eu não sou ignorante, né? Obviamente. Eu fiz aula de geografia antes de me entrar no vestibular. Mas isso aqui vai representar o mapa do Brasil para a gente. Inclusive, não faça muito bonito o mapa, que fica mais difícil depois. Então, eu quero assim mesmo, parecendo uma pipa, representando o mapa do Brasil. E olha, bota num papel grande, desde pirangagem. Eu preciso de um espaço razoável para você botar o mapa, porque a gente vai colocar os bens públicos dentro do mapa. E é isso que vai a gente ler na hora que estiver indo para a prova objetiva. Tá indo para a prova objetiva? Dá uma lida aí rapidinho, não erra mais nada, tá? Então, vamos lá. Primeiro, fez o mapa? Eu quero que você bote de azul uma faixa de água que fica a 12 milhas marítimas em direção ao oceano, né, da Terra para o oceano. Nós temos uma faixa de 12 milhas marítimas em direção ao oceano, que recebe o nome de mar territorial. E o mar territorial pertence à União. Então, primeiro, nós temos essa faixa de 12 milhas marítimas em direção ao oceano, que recebe o nome de mar territorial, e esse mar territorial pertence à União. Então, o mar territorial é bem público federal, pertence à União, esse mar territorial, faixa de 12 milhas marítimas em direção ao oceano. Bacana? Daí, depois dessas 12 milhas, nós temos uma outra faixa de água, que é uma faixa de 200 milhas marítimas. Daí, essa faixa de 200 milhas, nós vamos chamar de plataforma continental e zona econômica exclusiva. É a mesma coisa, tá? É o mesmo espaço. É porque um é o leito, o outro é a água, o espaço aéreo, enfim, a plataforma continental e zona econômica exclusiva. Passam as 12 milhas marítimas, mar territorial, daí começa a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. Enquanto o mar territorial pertence à União, né, como eu disse a vocês, a regra aqui é diferente. A Constituição diz, em relação à plataforma continental e à zona econômica exclusiva, que os recursos naturais ali encontrados pertencem à União. Olha a diferença, tá? O mar territorial pertence à União. Ele é bem público federal. A plataforma continental e a zona econômica exclusiva, não. A Constituição diz que os recursos naturais encontrados na plataforma continental e na zona econômica exclusiva pertencem à União. Ok? Daí, nós temos uma faixa, agora vamos para dentro do país, né? Uma faixa de terra, que é uma faixa de 33 metros, contados da linha de pré-mar, que recebe o nome de terreno de marinha. E também pertence à União. Então, nós temos uma faixa de 33 metros contados da linha de pré-mar, que recebe o nome de terreno de marinha e pertence à União. O que é isso? Pré-mar é maré alta, né? Pré-mar, baixa mar. Então, a pré-mar é maré alta. E em 1831 se fez uma média de marés altas. Então, em 1831 se mediu as marés altas, veio uma média de marés altas, contou 33 metros para dentro e disse:
tudo que está dentro dessa faixa pertence à União. Então se fez uma linha de pré-mar, que foi a média das marés altas, se contou 33 metros para dentro. Terreno de marinha pertence à União. Só imagina o seguinte, aqui em Salvador, por exemplo, o mar vinha até aqui, ó. Vinha o mar. Aí contou 33 metros para dentro, tcharam, terreno de marinha. Tudo isso aqui, terreno de marinha. Terreno de marinha. Só que tá ruim, porque eu vou precisar aqui. O mar veio até aqui, contei 33 metros, terreno de marinha. Sabe o que aconteceu? Um aterro. Se aterrou o mar veio parar aqui embaixo. E aí eu te pergunto, o terreno de marinha que estava aqui, passa aqui para baixo? Não. Se a maré baixou, tudo isso que acresceu ao terreno de marinha, a gente chama de acrescidos ao terreno de marinha. E também pertencem à União. Então, a demarcação do terreno de marinha foi feita em 1831. Se a maré subiu, o terreno de marinha diminui. Se a maré desceu, se houve um aterro, o terreno de marinha aumenta. Então, a ideia é de que os terrenos de marinha e seus acrescidos pertencem à União. Então, tudo aquilo que acresceu ao terreno de marinha também pertence à União. Isso é importante. Tá? Então, os terrenos de marinha pertencem à União e também os seus acrescidos, porque a medição de 33 metros foi feita em 1831 e é por isso que se houve um aterro, se houve um recolhimento do mar, enfim, esse aumento acresce ao terreno de marinha também. Daí, voltando para o nosso mapa, acabou o mar, ó. Aqui eu tenho Suriname, Guiana, então já tenho outros países. Aí a gente tem uma outra faixa de terra, que é uma faixa de 150 quilômetros da fronteira com outros países, que recebe o nome de faixa de fronteira. Então, essa faixa de 150 quilômetros para dentro do país, contados da fronteira com outros países, recebe o nome de faixa de fronteira. Muita gente boa diz que pertence à União. Não pertence. A única coisa que a Constituição diz é que a faixa de fronteira é indispensável à garantia da segurança nacional. É só isso, tá? Então, os terrenos que estão na faixa de fronteira não são necessariamente bens públicos. Eles podem ser bens públicos, eles podem ser bens privados. O fato é que não me interessa se é público ou privado. Todos os terrenos que estejam na faixa de fronteira, eles são indispensáveis à garantia da segurança nacional. Então, se for um bem privado, vai submeter a algumas restrições para a garantia da segurança nacional. Se for um bem público, vai ser um bem público afetado, destinado à garantia da segurança nacional. Então, não é bem público por estar na faixa de fronteira. Não é como o terreno de marinha. A única coisa que a Constituição regulamenta é que esses bens públicos, essa faixa de fronteira, esses terrenos ali localizados, são indispensáveis à garantia da segurança nacional, tá? Daí eu tenho as terras indígenas, põe aí para mim. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, pertencem à União. Como eu já disse a vocês, as terras indígenas são bens de uso especial. Como eu já tinha dito, o Estado conserva esses bens, o poder público, né? O Estado, no caso, é a União. O poder público conserva esses bens com a finalidade de proteção da cultura indígena. Então, essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, elas são bens públicos federais, elas pertencem à União e elas são bens de uso especial. É porque, de vez em quando, eles dizem assim, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis. São, porque são bens de uso especial. E porque são bens federais, pertencem à União, bens públicos. Além disso, pessoal, nós temos as terras devolutas. Põe aqui para mim. Terra devoluta é bem estadual. As terras devolutas pertencem aos estados-membros onde elas estejam localizadas. Então, as terras devolutas são aquelas definidas por ações discriminatórias, decorrentes das sesmarias, enfim, são terra de ninguém. Essas terras que a gente qualificar como terra devoluta, ela pertence ao Estado-membro, não pertence à União. Cuidado, porque você vai se confundir. Você se confunde porque às vezes você faz uma leitura isolada
do artigo 20, inciso 2 da Constituição. O artigo 20, inciso 2 da Constituição, ele define algumas terras devolutas que pertencem à União. Então ele diz assim, pertencem à União as terras devolutas necessárias à fortificação das fronteiras, das construções militares, comunicação das vias federais e proteção do meio ambiente. Então essas são algumas terras devolutas que pertencem à União. Essas são, tá? A princípio, as terras devolutas pertencem aos Estados-membros onde elas estejam localizadas. Pertencem à União somente as terras devolutas necessárias à fortificação das fronteiras, das construções militares, comunicação das vias federais e proteção do meio ambiente. Então essas são terras devolutas pertencentes à União, mas é exceção. A princípio, terras devolutas são bens estaduais, certo? Maravilha. Assim como o rio. Rio e corrente de água, em regra, pertence ao Estado-membro onde ele esteja localizado. Os rios e correntes de água também são bens estaduais. A gente vai colocar as exceções. Vem cá comigo. Então, primeiro, você vai colocar o seguinte. Os rios, botar no azul mais claro. Os rios que venham de outro país. Os rios que vão para outro país. Então, põe aí para mim. Os rios que vêm de outro país, os rios que vão para outro país e os rios que banhem mais de um estado da federação, esses pertencem à União. Repito, eu lhe disse que os rios e as correntes de água, eles pertencem aos Estados-membros onde eles estejam localizados. Então, o rio ou corrente de água, em regra, ele é bem estadual, ele pertence ao Estado-membro onde esse rio esteja localizado. A Constituição traz para a gente algumas exceções e diz assim, os rios que vêm de outro país, os rios que vão para outro país e os rios que banhem mais de um estado da federação pertencem à União. Então eu botei aqui o Rio São Francisco, né? Coloquei o rio Amazonas, o Rio Paraná, são rios que vêm de outro país, que vão de outro país ou que banham, vêm de outro país, vão para outro país ou banham mais de um estado da federação. Além disso, põe aqui para mim, isso aqui é o quê? Ó, é uma lâmpada. No outro dia um aluno disse que era um balão. É uma lâmpada. Inclusive, eu consigo fazer aqui no online, eu tenho esse artifício de botar o amarelinho da lâmpada aqui, ó. A luz, pronto. Isso é uma lâmpada. Lâmpada vai te lembrar energia elétrica. E aí, o que eu quero é que você anote que os potenciais de energia hidráulica pertencem à União. Isso. Os potenciais de energia hidráulica, eles pertencem à União. O poder de se extrair energia elétrica da água é pertencente à União. Olha que bacana. A Constituição, isso de vez em quando eles botam na prova para você se confundir. A Constituição, ela separa a propriedade do rio da propriedade do potencial de energia hidráulica. Então, esse potencial de energia hidráulica, ele tem uma propriedade destacada da propriedade do rio. E o potencial de energia hidráulica pertence à União. Então, pertencem à União os potenciais de energia hidráulica. Esse é o raciocínio que a gente vai ter, tá? Então, mesmo que ele esteja localizado em um rio estadual, esses potenciais de energia hidráulica, esse poder de se extrair energia elétrica da água, é bem público federal, é bem pertencente à União. Combinado? Eu vou contar até 3, você dá pausa e copia esse mapa, porque é um mapa que você vai levar no dia da prova, tá certo? Então, 1, 2, 3, pause. Ótimo. Mapa copiado. O que eu tinha para conversar sobre bens públicos era isso. É um tema, como eu disse a vocês, que não cai com tanta frequência, assim, quase toda a prova. Responsabilidade civil, sim, a gente trabalhou 2 temas hoje. A matéria de responsabilidade civil, que é um tema que cai em absolutamente quase todas as provas da OAB, ou primeira ou segunda fase. É uma ou outra a prova que não teve nem na primeira nem segunda fase responsabilidade civil. Na maioria das vezes cai nas duas, tá? Como aconteceu agora no 24º exame. E bens públicos, que é um tema que tem uma alternância, mas que também é cobrado
primordialmente nas provas objetivas, já caiu em prova de segunda fase, esse tema de imprescritibilidade também. Então, toma cuidado, não é tema difícil, como eu disse, a gente vai esgotar a matéria inteira porque é uma matéria que não é muito grande, e a gente vai estar junto até a sua aprovação, tá certo? Me dá um minuto, na verdade, me dá uma aula, na próxima a gente volta para tratar de intervenção do Estado na propriedade.